Olá pessoal, é uma alegria muito grande ter você aqui no primeiro encontro regional em busca pela paz. Nesse quadro que você já conhece, que é Gente que Faz em Busca pela Paz. E hoje nós vamos trazer uma pessoa sensacional que contribui para a paz exterior. Nós estamos falando do meu amigo Ricardo Drummond, que nos traz a reflexão da fraternidade como uma forma de nos levar a caminho da paz. Vamos ouvi-lo? Para falarmos de paz no momento em que vivemos, pode nos parecer um pouco paradoxal, visto que hoje vivemos inúmeros conflitos de natureza mundial, de natureza particular, familiar, social, de forma que, do ponto de vista psicológico, tudo isso vem agravando os quadros de depressão, de ansiedade, as chamadas crises de sentido, tudo isso culminando muitas vezes, quase muitas vezes mesmo, em episódios de agressão, conflitos interpessoais, conflitos entre nações, suicídio, nos atestando o quanto a paz coletiva e íntima tem estado distante de nossas escolhas de vida, tanto no sentido individual quanto na sociedade como um todo. Joana de Ângeles nos alerta que os conflitos do homem em si mesmo, esses conflitos nos lares, nos locais de trabalho, nas comunidades, em guerras de extermínio entre povos, tudo isso é como decorrência de lutas irreprimidas e descontroladas em cada criatura, em cada um de nós, e de cada criatura em relação ao próximo. E é interessante que mesmo diante desse quadro que nos provoca desconforto, uma profunda insatisfação, nós ainda, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, permitimos que esse quadro seja o retrato do nosso cotidiano, um cotidiano particular e um cotidiano em humanidade. Quando nos conscientizarmos disso, dessa condição ainda carente que temos de melhores expressões espirituais, nós vamos realmente entender esse questionamento de que existem possibilidades para estabelecermos um mundo realmente de paz. A mentora Joana de Ângeles, em sua visão ampliada das possibilidades espirituais de todos nós, entendendo que somos espíritos destinados ao despertar espiritual, ela nos afirma que é fácil a conquista da paz. Olha que interessante. Ela nos afirma que é fácil a conquista da paz. Para isso, nos garante que precisamos refletir nessas condições, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então precisamos refletir sim para compreendermos essa afirmativa da mentora e para agirmos em consonância com o nosso destino, que é um destino de plenificação, de plenitude espiritual em uma sociedade fraterna futura. Precisamos então falar da paz e aqui entender a paz como uma paz íntima, que é uma busca da unidade, uma unidade psíquica, uma unidade com o todo, com a humanidade, uma unidade em fraternidade. Essa busca da unidade tem sido o grande sonho do homem, que procura integrar a si suas versões anteriores, fragmentárias, as versões que tínhamos do universo, da vida e do ser. Uma versão ainda muito materialista, portanto individualista, que segmenta a sociedade em partes
não nos permitindo ver a todos como que somos irmãos. Então, enquanto nos afastarmos dessa busca interior, essa busca interior verdadeira que nos leva a um caminho da paz íntima, nós vamos ficar circulando em torno de futilidades, disfarçada de valores que em verdade não possuímos, pelo simples fato de que esses valores pertencem ao transitório, ao material, portanto, ao ilusório. Este apego a esta ilusão da materialidade, que embora a percebamos como um mundo material, ao entendermos a materialidade no tempo, percebendo e ciente de sua transitoriedade, nos é ilusório afirmar que é isso o objetivo maior em nossa finalidade da existência. Então, o espírito Eros, na belíssima obra Paz Íntima, psicografia de nosso Divaldo Franco, ele nos esclarece, ele nos diz que na luta da aquisição da paz íntima, a autorrealização planifica a pouco e pouco. Então, essa autorrealização nos conduz a uma realização espiritual, nos proporcionando uma visão correta do mundo, uma visão saudável das relações e, portanto, um comportamento positivo, saudável, no desempenho de um compromisso reencarnacionista com despertar espiritual e com também a ação coletiva de construção de um mundo fraterno. Para a construção, então, deste mundo de paz, precisamos olhar para o nosso interior e tentarmos identificar que inimigos de nossa paz íntima ainda cultivamos. Vamos então citar alguns para que tenhamos uma atenção focada em todos eles, buscando agirmos de forma a dirimirmos essas questões. Com relação ao nosso passado, existem dois inimigos da paz que muitas vezes cultivamos. O primeiro é a culpa. A culpa que muitas vezes nos macera e nos conduz a um estado íntimo de muita perturbação. Precisamos substituir a culpa pela consciência do equívoco e a busca da reparação necessária. Outro inimigo forte de nossa paz interior, muito relacionado ao passado, às lembranças e recordações, é a mágoa. A mágoa que temos para com os outros nos seus equívocos, para conosco, que precisa ser substituída por um sentimento de compreensão da dificuldade do outro, buscando os recursos que o Pai maior nos dá para vencermos as dificuldades que nos foram impostas. Mas não é só com o passado que temos esses inimigos da paz. No futuro, também vamos citar dois: os anseios, os desejos que nós temos normalmente de ordem mundana, no sentido mundano daquilo que se aplica às questões do mundo, abrindo mão das questões maiores, que são as questões espirituais. Então, esses anseios, esses desejos do mundo nos geram o segundo inimigo, que é a preocupação excessiva que muitas vezes criamos daquilo que vai ocorrer em nossas vidas. Não quer dizer que não devamos ter o cuidado do planejamento, de buscarmos atingir nossos objetivos. Não é disso que estou falando. É de um momento presente de preocupação, onde não conseguimos nem equacionar os nossos recursos de momento presente para a construção de um futuro melhor. Então, para o futuro, esses desejos e essa preocupação com o futuro são dois inimigos de nossa paz interior. E no presente? No presente também temos, e vamos citar também dois. O primeiro deles, o apego. O apego de toda a natureza, principalmente o apego às questões materiais.
O próprio apego afetivo, quando colocado de uma forma doentia, onde eu não compreendo o outro como filho de Deus também, com suas necessidades e seus sonhos próprios, todo tipo de apego, certamente, ele nos conduz a uma perturbação íntima em nossa paz. E o outro inimigo que também quero situar exemplificando é o vazio. O vazio que nos permitimos muitas vezes impor em nossas vidas em decorrência de eu não estarmos preenchendo a nossa vida com a verdadeira finalidade espiritual de aqui estarmos. Mas se existem os chamados inimigos da paz, como colocamos com relação à culpa, à mágoa, aos anseios e desejos do mundo, à preocupação, ao apego e ao vazio, também temos que lançar mão e lembrar dos amigos da nossa paz interior. Para o passado, quero citar 2 amigos. O primeiro deles é o perdão e o auto-perdão, colocado como um único que podemos entender. O perdão que nos liberta das mágoas e o auto-perdão que nos libertará da culpa. Mas devemos sempre ressaltar que é preciso transformar a culpa num processo de entendimento do equívoco e apontando por um caminho de reparação. E o outro amigo da paz íntima, dessa paz interior, focando nas lembranças passadas, é a gratidão. Esta gratidão de tudo que já passamos, que também se faz com relação ao presente, é um sentimento que preenche as nossas almas de uma certeza de que tudo poderá e deverá vir de melhor. E aí surgem os amigos da paz relacionados ao nosso futuro. O otimismo e a esperança unidos, essa união de otimismo, de esperança, aponta por hoje termos e adotarmos uma postura de paz, uma postura de fé, mas uma fé raciocinada, que compreende a amplitude de toda a obra do Pai e percebe o amor que o Pai tem para com todos nós. E aí no presente também temos os nossos amigos da paz interior. O desapego. Se o apego pode nos tirar essa paz, o desapego responsável. Porque temos as nossas responsabilidades no mundo, mas o desapego, evitar este apego excessivo, que nada conduz a não ser a um sentimento de perturbação da paz. Um outro amigo do presente é o foco na nossa vida espiritual, no sentido de entendermos que nas obrigações materiais também tenho responsabilidades espirituais, pois estou encarnado. E o grande amigo da paz interior no presente, muitas vezes esquecidos, que é a ação no bem. Por isso, o fora da caridade não há salvação, que a doutrina espírita nos evidencia como um norte em nossas ações no mundo, é um aconselhamento que também nos ajuda a alcançar a paz interior. Por isso, então, para buscarmos encerrar essa pequena contribuição com as reflexões sobre a paz íntima, sobre a paz na humanidade, retornamos ao pensamento de Joana de Ângeles, que nos esclarece que para conquistarmos a paz, basta que não ambicionemos em demasia, que venhamos a corrigir os ângulos de nossa observação da vida e nos permitirmos ampliar no sentido de entender que temos que ampliar a nossa ação no mundo para uma compreensão espiritual. E Joana continua nos alertando que para cultivarmos a paz interior, que amemos e perdoemos, que nos entreguemos às mãos de Deus. Sim, quando nos entregamos à mão de Deus, cultivamos através da fé o otimismo e a esperança. Que cuidemos do entendimento
de nós mesmos, de nossas ações, porque compreendemos que Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, cuida de todos nós com o mesmo amor. E que, por fim, nos convida Joana, que cultivemos para a paz a ação do cumprimento fiel de nossos deveres em nossa encarnação, permitimos ressaltar, na nossa ação no mundo, numa ação que seja entendida como uma presença espiritual que age no mundo material. Joana ainda nos garante que os espíritos, nossos amigos espirituais, sempre nos orientam, que ninguém nesta vida está em regime de exceção, portanto, ninguém está legado ao abandono. Assim, nenhuma pessoa, nenhum de nós nos encontramos no abandono, em situação nenhuma, seja na Terra ou seja fora dela, no plano espiritual como um todo. É muito importante. E aí nossa mentora também sintetiza suas observações dizendo: realiza o teu oásis interior e não te escravizes às coisas insignificantes. Antes disso, luta com as armas da paciência e da confiança a fim de conquistares esse tesouro incomparável que é a paz. Que possamos assim, através dessas reflexões, articulando uma visão psicológica com a dimensão da espiritualidade, que possamos cultivar a paz interior, contribuindo na paz em humanidade.